Bom, antes da gente conversar o papo, e olha, eu vou dizer o seguinte, cada um tem uma ideia, né? Cada um tem uma opinião, mas a gente vai tentar deixar, eu pelo menos vou deixar minha opinião lá fora, porque não importa. Eu quero rodar uma matéria, depois a gente vai ver a opinião dos brasileiros. Eu não vou nem falar a minha, até porque eu tô aqui só apresentando. Eu quero saber o que os brasileiros acham, ok? Ok. Roda aí a matéria. Crimes que chocaram o Brasil. A dor da perda e a vontade de mudança. Será que chegou a hora de reduzir a maioridade penal? O brutal assassinato dos jovens Liana Friedenbach e Felipe Café abalou o país. O crime foi cometido por um menor conhecido como Champinha. O pai de Liana, o advogado Ari Friedenbach, chegou a levar a Brasília a proposta para a redução da maioridade penal. Na época, ele se encontrou com o então presidente da Câmara, João Paulo Cunha, e do Senado, José Sarney, mas nada mudou. Eu entendo de que a responsabilização do menor que comete crimes graves ou hediondos vai fazer uma diferença muito grande nesse quadro, uma vez de que você não vai olhar para a idade e sim para o caso individualizado. Não sou a favor da maioridade penal porque lá dentro é muito desrespeito na Fundação Casa. A partir do momento que a criança comete um crime, independente da idade, eu acho que ela já tem que pagar pelas suas consequências. A morte do menino João Hélio também teve comoção nacional. Ele foi arrastado por bandidos no próprio carro roubado da família. Entre os acusados estava um menor de 16 anos que confessou o crime. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só pode ficar detido no máximo 3 anos. A família pediu mais rigor na lei, principalmente quando os autores forem menores de idade. Vitor Hugo Deppmann chegava em casa quando foi abordado por um rapaz de 17 anos. Ele entregou o celular, mas mesmo assim foi baleado na cabeça. O autor do disparo estava há 3 dias de completar 18 anos. Tá difícil suportar essa dor, tá difícil conviver com essa perda. Neste outro caso, um adolescente de 16 anos foi apreendido acusado de chefiar uma quadrilha. Junto com 2 homens, ele invadiu um restaurante e rendeu funcionários e clientes. Uma semana antes do crime, o menor de idade havia sido solto da Fundação Casa. O problema não está na redução da idade, está trabalhar na prevenção, dar um suporte, dar um caminho para que essa criança, esse adolescente jovem, ele possa ter oportunidade. O corpo do jornalista Celso Mazieri foi encontrado em um canavial em Porto Feliz. O próprio namorado, de 17 anos, confessou o crime alegando vingança. Ele contou com a ajuda de outros 3 adolescentes. Em outros países, a redução da maioridade penal já foi aprovada. Na Argentina e em Portugal, começa aos 16 anos, assim como Nova York, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, é ainda menor, aos 10 anos. Mas será que a redução de 18 para 16 diminuiria os índices de violência? Bom, eu queria começar aqui com o Ari, porque o Ari é uma pessoa que realmente pode falar do coração. Ari, você se dedicou à política até porque eu acho que um pai que perde a filha morre um pouco por dentro. Eu tenho 2 filhos, eu não imagino a sua dor. Então, se dedicar à melhoria de vida de todos os brasileiros, realmente você é um ser iluminado. Você fez o projeto de lei, né? E levou para que Brasília estudasse. Como é que você foi recebido? Bom, Luciana, eu, logo depois do crime, isso foi em 2003, novembro de 2003, eu tive diversas vezes em Brasília, conversando com muitas autoridades e levando uma proposta que eu encaminho até hoje. Qual é a sua ideia? E a minha ideia é a seguinte, é de que nós devemos nos preocupar na punição efetiva de todo menor de idade que cometa crimes hediondos, independente da idade, ou seja, não é redução para 16 anos. Se ele tiver 15 Como na anos... Inglaterra? Na Inglaterra, em vários estados americanos, na maioria dos países europeus, quando um jovem comete um crime hediondo, eu entendo que ele deve ser efetivamente punido, responder pelo seu crime, independente da idade. Para casos de crimes hediondos e só para esses casos, eu defendo que ele responda integralmente. E defendo também algumas mudanças pequenas na legislação que eu entendo muito importantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é absolutamente omisso no que diz respeito aos menores psicopatas ou com distúrbios muito graves. O que se fazer com esses menores? O que se fazer com eles? Não existe um encaminhamento claro na legislação. Isso é muito grave, porque muitas vezes um menor
que é um psicopata, passa no máximo 3 anos internado, se tanto, e depois acaba sendo colocado em liberdade por força da lei. Que não foi o caso do Champinha. O Champinha, o que aconteceu com ele? Eu sei, mas as pessoas esse talvez caso não estejam cientes. é uma exceção à regra, na verdade. Existem alguns poucos casos que tiveram esse encaminhamento, e ele ficou o prazo de 3 anos internado na Fundação Casa. E aí, quando terminou esse prazo de internação, era para ele ser colocado em liberdade, ele foi periciado, se verificou de que ele não tinha condições de convívio social, então ele foi interditado civilmente, ou seja, ele não tem nenhuma pendência de nenhum ato infracional que ele tenha cometido, mas ele está numa unidade da Secretaria de Saúde porque não tem condições de cuidar dele mesmo e oferecer sério risco à sociedade. Bom, isso foi uma coisa boa do Estado. Foi uma ação muito boa, mas pontual. Infelizmente, nós temos alguns outros casos com o mesmo perfil e que não tiveram o mesmo encaminhamento. Mas isso é uma situação que não acontece sempre, mas a gente, entendendo que ele é um ser que tem uma doença, ele realmente... Que bom que o Estado, né, abriu um precedente. Talvez daqui para frente isso crie, de alguma forma, algum tipo de ajuda para os outros. É que eu entendo, na verdade, assim, que já não devia ter uma questão de precedente. A lei tinha que ser clara para não ter nem essa discussão se deve ou não deve manter ele lá. Tem que proteger o cidadão que está na rua. Exatamente. Que tá andando. Não entendi. Eu vou falar aqui com as outras pessoas. Eu vou falar, então, com a Berenice, que ela é presidente da Fundação Casa. Já que a gente está falando da Fundação Casa, eu queria perguntar assim, um Champinha, vai lá para a sua Fundação Casa. O cara que ficou com uma menina 2 dias, cortou o mamilo, matou, esfaqueou, arrancou, ficou vendo essa tortura. Como que esse menino é tratado na Fundação Casa? Como? Porque, assim, eu acredito que se pode reabilitar. A gente está vendo aqui um caso que foi reabilitado aqui do lado, um exemplo vivo. No caso do Champinha, como que seria o tratamento para tentar reabilitar essa pessoa que fez essas atrocidades? Que a gente vê que isso não é uma coisa normal, né? Bom, na verdade, o atendimento que nós damos na Fundação Casa, ele é específico de acordo com o adolescente, com a história da família dele, enfim, a gente faz um diagnóstico deste adolescente, do ato que ele praticou, e, a partir daí, a gente desenvolve um plano de atendimento, né? O Roberto Champinha, quando ficou conosco, ele ficou 3 anos lá, ele foi atendido por psicólogos, assistentes sociais, ele frequentou a escola. Ele tinha dificuldade de leitura, porque ele é um jovem que tem um problema de rebaixamento mental também. Então, ele tinha abandonado a escola, enfim. Então, ele recebeu o tratamento que nós julgamos adequado ao caso dele, né? A gente procura não se impressionar tanto pelo ato infracional, porque, na verdade, o nosso trabalho é tentar recuperar todas as pessoas, todos os jovens que chegam na Fundação. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, o Roberto que está do seu lado, isso até foi uma pergunta que eu fiz para a minha produção, que eu me lembro, há alguns anos atrás, algumas crianças que ficavam na rua, que não tinham para onde ir, iam para a antiga FEBEM. No caso do Roberto, você não era menor infrator, né? Você somente não tinha um lar e você acabou indo para lá. Quer dizer, hoje não é mais assim, né? O menor que não tem assim, uma moradia, ele não vai para lá, vai? Não, desde 93, a antiga FEBEM, a atual Fundação Casa, só atende adolescentes infratores. Os menores carentes, abandonados, são cuidados pelas prefeituras municipais. Até porque não dá para misturar, né? Eu acredito. Esse era um dos problemas que a Fundação tinha no passado, porque, às vezes, no mesmo local você tinha duas unidades. Não, eles eram separados nas unidades. Tem todo um sistema. Mas, por exemplo, o complexo do Tatuapé, que chegou a ter 18 unidades, lá nós tínhamos, existiam unidades para menores carentes, menores abandonados, que era o termo da lei, e unidades para adolescentes infratores. Berenice, primeiro eu quero dizer que eu estou sentindo a sua boa vontade. Eu acredito que o Brasil tem muita boa vontade. Eu imagino que vocês fazem um trabalho maravilhoso com as coisas que são dadas a vocês. Primeiro, eu acho que o governo tem que sempre melhorar essas condições para que vocês possam melhorar o serviço. Isso aí é uma coisa que é clara para mim. Imagina o coração que você coloca tentando recuperar. Não desmerecendo o trabalho de vocês, e eu acredito que alguns menores realmente possam ser recuperados. Mas tem uns ali que a gente olhando, e eu vou deixar isso, vou para a matéria e vou lhe perguntar, uma pessoa, não estou falando do menino que roubou uma carteira, que começa assim, mas esse talvez tenha realmente uma maneira de você dar carinho, afeto, reabilitação, ensinar que ele pode ter um futuro, aumentar a autoestima. Mas tem alguns que a gente vê que a maldade já está intrínseca, já está... o caráter é ruim. Como fazer para que essa criança não saia, que não é mais criança com 16 anos, que é uma criança que tem coragem de pegar um revólver e dar um tiro na cabeça de alguém, obviamente já não tem mais infância no coração. Então,
Eu aprendi ao longo desses 8 anos e meio que eu estou à frente da Fundação que não existem casos impossíveis, né? Existem casos difíceis. E nós temos, às vezes, alguns adolescentes que a gente aposta muito nele e ele não se recupera, porque ele volta para a família está envolvida no mundo do crime, ele volta para o local onde ele infracionou. E nós temos outros casos de adolescentes que a gente fala, esse vai ser difícil, e ele acaba se recuperando. Então, mas como é que você se sente falar, esse vai ser difícil, aí com 18 anos você vai falar tchau? É muito gratificante, né? Porque a gente... Não, esse vai ser difícil, você achar que não deu certo e saber que ele está na rua. Veja, o jovem pode ficar conosco até os 21 anos, né? O nosso trabalho ele é um trabalho de meio, né? A gente tem que dar todas as condições para ele, para que ele se recupere. Agora, é importante dizer que muitos dos jovens que entram conosco não frequentaram a escola. Tem jovem que entra na Fundação, a primeira vez que ele vai ao dentista é na Fundação Casa. Ele tem uma miopia e não usa um óculos. Tá, mas tem alguns que tem um monte de coisa e também, né? Nós temos todos os tipos Você possíveis lá na Fundação.